Agora, headline boa. Headline boa é aquela que gera interesse, que gera curiosidade, que deixa a pessoa sem saber exatamente do que tu vai falar, mas tá mais ou menos subentendido, só que não tem resposta ali, tá? Como o exemplo que eu utilizei do, se você está com ansiedade, sei lá, faça meditação. Não vai precisar ler, não precisa entrar no teu conteúdo, nem nada disso, tá? Para saber. Então, a headline, ela precisa deixar intrigante, interessante, despertar atenção. É aquela coisa que tu tá passando ali no feed, essa pergunta aqui me interessa. Pode ser uma pergunta, pode ser uma afirmação, tá? Exemplo, dicas. As pessoas adoram dicas. Então, X dicas para alguma coisa. É uma boa headline? É a headline mais top da vida? Não, mas é uma boa headline. X dicas para driblar uma crise de ansiedade, por exemplo. Opa, interessante. Se a pessoa está tendo, já teve uma crise de ansiedade, ela quer saber quais são essas dicas e tá mais objetivo, entende? Faça isso para driblar sua crise de ansiedade. Também é uma headline boa, também fica legal. Porque faça isso o quê? Eu quero saber o que é que eu tenho que fazer. Isso começa a me despertar interesse, me despertar curiosidade, tá? Sem isso, você não consegue... Tananã, sem isso, você não consegue ter paciência com seus filhos. Sem isso, você não consegue viver da psicologia. Sem isso, você não consegue captar pacientes. Isso que eu tô falando agora, esses exemplos, vou dar 5. São 5 headlines que vocês já podem utilizar. Já copia aí se você tem papel e caneta. Sabe por quê? Porque basta você modificar o assunto. A headline ela é a mesma. Exemplo, X dicas para... Coloca o teu nicho. X dicas para o quê? Para captar pacientes? X dicas para driblar a ansiedade? X dicas para, sei lá, melhorar a relação com seu filho? Você pode colocar o nicho que você quiser ali. Isso é headline, tá? Sem isso, você não consegue o quê? Não consegue driblar a ansiedade? Não consegue, sei lá, conversar com seu filho adolescente? Sem isso, você não consegue ganhar dinheiro na psicologia? Sem isso, você não consegue criar uma boa headline? Tudo isso aqui é headline, tá? E todas elas são valorosas, beleza? Vamos lá. Alguns princípios para é bom. Se a tua audiência entende, conecta com a palavra princípio, sim. Se não, não. Senão é melhor você dizer X dicas para. Alguns princípios ainda me parece vago e distante. Quando eu falo X dicas, está mais objetivo. É isso que nós, enquanto psicos, precisamos começar a desenvolver. Mesmo que dentro da subjetividade do nosso trabalho, nós precisamos trazer algo que se aproxime ao máximo da objetividade. O objetivo, ele conecta mais, tá? Quando tá mais claro para as pessoas, quando tá mais fácil de elas acessarem, quando elas não precisam pensar tanto a respeito, elas tendem a ficar mais, a converter mais, a conectar mais, tá? Então, talvez não. Por exemplo, dicas de manejo para ansiedade, né? Eu já colocaria X dicas para driblar a ansiedade, porque tá mais comum e a pessoa acaba absorvendo melhor, tá? Mas você pode alinhar e vocês também podem testar, tá, gente? De repente é uma headline que não me atraiu, mas talvez vai atrair a audiência de vocês. Não tem nada de errado. Pode testar, sem problema nenhum. Você parando de dizer que terapia é importante, que invista em você, né? Botando lá nas headlines, fazendo post sobre isso, colocando só uma palavrinha, ou vamos falar de. Você eliminando isso já é uma grande coisa, tá? Já muda bastante aí o teu perfil e já começa a gerar uma conexão diferente, tá? Então, primeira headline, X dicas para, e aí basta você completar o teu nicho, tá? Se você já tem um nicho aí, pensa, X dicas para o quê dentro do teu nicho? Sem isso, você não consegue, taranã, o que que você não consegue? Tá? Você coloca também o teu nicho. Faça isso para ter pontinhos, para ter mais paciência com seus filhos, para ter mais tempo no seu dia, para ter resultados na psicologia, enfim. Quanto mais objetivo, resultados da psicologia eu nem colocaria, tá? Porque ainda fica subjetivo. Quais resultados? Então, faça isso para ter uma ótima captação de pacientes. A pessoa já ficou um pouquinho mais próxima de entender que, opa, conecta com a agenda lotada, tá? Fica mais fácil. Se você já tentou de tudo para, experimente isso. Ou faça isso. Por exemplo, se você já tentou de tudo para emagrecer e nada funcionou, faça isso. Olha que headline massa. Se você já tentou de tudo, então assim, vamos falar de emagrecimento?
Headline ruim. Se você já tentou de tudo para emagrecer e nada funcionou, faça isso, ou experimente isso. Cara, a pessoa tá passando, a pessoa quer. Ela quer ter o conteúdo. Mas, cara, se ela é desse nicho, né? Se ela tá congruente, se ela é a tua persona, ela quer. Imagina, de repente a pessoa já tentou de tudo. Ah, se você já tentou de tudo para driblar a ansiedade e nada funcionou para você, faça isso. Faça isso agora. Olha que massa. É a pessoa. Só que daí, claro, né, gente, vocês têm que responder aquilo lá dentro do conteúdo de vocês, tá? Então, se você vai falar de uma técnica que é uau, ela tem que estar ali presente no teu conteúdo, tá? E aí fica muito massa. Dica de filme e livro ligado ao meu público é interessante? É interessante, é interessante. Coloca uma headline boa para isso também. Ou coloca lá nos teus stories, que daí gera conexão, já pede indicação para eles também, e aí você gera uma relação com eles, tá?